Salve, galera! Começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial e a gente tem vários assuntos muito interessantes para falar. Afinal, tivemos a 7ª e última etapa do circuito Challenger Series, os classificados para o CT. Muita gente se reclassificou, tem nomes novos. Vou colocá-los aqui. Pedro Robalinho, que estava lá em loco, lá com o atleta dele, Mike Alane, também com a carioca radicada na Austrália, Anne dos Santos. Beleza, Robalinho? Isso aí, prazer estar aqui de novo com vocês, altas ondas, tudo resolvido. Agora é virada de página, vamos falar sobre tudo o que aconteceu e eu tentar dar meu olhar de insight ali, de dentro do tour ali, bem legal. Boa! Eduardo Chalita, surfista, jornalista, o cara, acho que já falei aqui, né? Acho que não tem lugar no mundo de ondas boas que ele ainda não foi. O cara já morou no Hawaii, acompanhou o circuito durante vários anos, enfim, o cara tem muita experiência no assunto e, como sempre, enriquece aqui o nosso episódio. Tudo beleza, Chalita? Tudo certo, vamos lá, final do ano já, muitas coisas para a gente analisar e resumir esse ano. Foi um ano incrível, um ano cheio de competições, a gente não tinha nem... a gente tinha até que decidir às vezes que escolher qual o campeonato que você ia ver, na televisão, na transmissão, isso foi muito bom. Verdade, tá correto, Chalita. Eu vou começar com o Robalinho, que o Robalinho estava lá, né? Quem acompanha aqui o Surf TV, né? Robalinho está com a gente já há um bom tempo. O Robalinho, que é um técnico, um coach, assim, super experiente, trabalhou com grandes nomes do surf nacional, mora atualmente lá na Ilha de Maui, no Hawaii. Como eu disse, lá na etapa, lá no Challenger de Haleiwa, ele estava com o atleta dele, Mike Alane, e também com a carioca que mora na Austrália, Anne dos Santos. Como ele estava na praia, acho que ele pode passar bastante como é que foi aquele feeling lá da etapa, aquela emoção da galera que se classificou, quem ficou de fora. Conta aí pra gente o que você viu de legal lá, Robalinho, por favor. Isso aí, com certeza. O campeonato foi alucinante, cara. Assim, tem que botar aqui que foi o melhor challenge do ano, na minha opinião. A gente poderia ter algumas outras etapas que poderiam, de repente, ser consideradas muito boas também, mas, de repente, não deu tanto swell em Ericeira. De repente, Saquarema teve os primeiros dias ali foram ruins, poderia ter sido melhor. Algumas etapas, Balito, às vezes, dá altas ondas, esse ano não deu. Então, assim, Snapper Rocks também, tinham dias bonitos, com boa ondulação, assim, mas também muitas baterias sem onda. Então, assim, foi bem difícil. Haleiwa foi menos assim, foi bem mais surf mesmo, né? Altas ondas, bastante swell. Achei muito legal, né? Assim, fala bem sobre a forma como a diretoria técnica definiu os dias de competição, os dias que chamaram off, os dias que chamaram o campeonato on. Achei bem importante isso. Tinha um swell de norte-east no começo, mas estava grande, a gente treinou pra caramba. A onda fica fechando muito quando está de norte. É difícil de achar a onda que vai abrir, que vai dar a melhor condição. Então, foi muito legal nesse ponto a comissão técnica, né, o Travis Log, que eu critico ele pra caramba, assim, né? Os brasileiros já estão até botando um apelidinho nele de Travis Logo, vamos fazer logo, alguma coisa assim. Acelerar. Mas, assim, vamos acelerar, vamos entregar esse resultado aqui, vamos acabar logo com esse campeonato. Eu entendo que a posição do cara é difícil, mas ele tem que atuar, ele está ali, não é à toa, e esse campeonato ele foi muito bem, né, toda a comissão, acho que ali é um pico que é bem conhecido, o swell era vasto, tinha bastante opção, tinha, né, uma janela boa de espera, né, e acredito que foi muito bem escolhido, os dias foram bem escolhidos, e achei legal que todo mundo teve oportunidade de surfar. Lógico que a sorte sempre vai contar no nosso esporte, mas quem estava no hip mesmo, quebrando, teve chance de pegar as ondas, né, tivemos dias de 6 a 8 pés, dias de 8 a 10 pés até séries maiores, e foi show de surf, cara. Quem pôde acompanhar, né, queria dar um salve para a Anne, que foi lá e fez muito bonito na sua primeira bateria. Achei que na segunda faltou um pouco, foi até a melhor brasileira do evento, foi um prazer trabalhar com ela já tinha passado um tempo aqui em casa, e ela meio que de última hora viu que tinha vaga para ela nesse evento, a gente acabou fechando essa parceria, e foi muito legal, foi uma ótima essa oportunidade que nós dois tivemos de conhecer esse trabalho, né, um do outro, assim, mais claramente durante uma etapa, e ela foi muito bem na primeira fase, infelizmente não conseguiu dar sequência nas suas performances, mas mostrou que em onda grande ela arrebenta, que ela tem muita atitude no Havaí, apesar dela ser pequenininha, ela é uma gigante surfando.
E com o Imai também, foi legal, assim, né? Dando uma geral sobre o meu trabalho rapidamente. O O Imai Imai arrebentou as foi. primeiras. Me ajuda aí, o Imai foi o melhor no somatório no primeiro Isso, dia no ou foi primeiro a maior dia. nota? Foi o primeiro dia, ele fez a maior somatória, surfou muito bem, tá? Pô, muito elogiado por todos os atletas, pela Foi a mídia, última pelos bateria do dia, né, cara? E última bateria do dia, né? A gente estava fluiu. assim muito bem preparado. Estou muito feliz com a preparação que a gente fez. Era um campeonato onde tinha que chegar no final e ele ficar entre os 3 primeiros para ter chance, né? Depois a coisa foi até afunilando. Acho que no final a gente tinha que ficar até em segundo. Ou seja, ficamos aí mais uma vez 2 baterias aí muito próximo da requalificação. Acho que de uma maneira geral, assim, achei o julgamento bom no campeonato, né, de uma maneira geral. Vi alguns atletas tendo mais facilidade de ganhar nota do que outros, né? Inclusive, acho que o Imai ainda é desvalorizado em relação a toda a sua qualidade. Acho que a gente ainda vai conquistar esse status, isso leva tempo mesmo no esporte. E ele é praticamente um novato nesse alto nível do esporte de Challenge Series, né? Apenas 2 anos disputando. E você vê aí quantos atletas se classificaram como Ramsey, né? Agora falando dos outros atletas, né? Como vários atletas que já estavam lá há 10 anos surfando, né? O Zeke Lau sempre se reclassificando, usando toda a sua experiência, o Maxime europeu, né? Francês, que já foi campeão mundial Pro Júnior, também conseguindo aí sua vaga. São caras que estão ali há muitos anos, né? 10 anos de tour, ralando, nunca chegaram tão perto de se classificar e dessa vez conseguiram. Então, acho que é natural do esporte, é doloroso quando a gente perde por diferenças muito pequenas. Isso aconteceu algumas vezes ao longo do ano, e muitas delas eu achei injusto. Nessa última, eu até esperava que ia haver um pouquinho daquela regra da compensação, como eu senti um pouco isso para o lado do Zeke, senti um pouco isso para o lado do João. Achei o Dylan Moffat sempre ganhando boas notas ao longo do ano todo, e alguns atletas tendo essa facilidade de receber um score muito próximo do que precisa, né? Como em alguns casos com outros atletas. Mas é isso, faz parte. Acho que foi show de surf. Acho que o campeonato, independente de eu não ter atingido o meu resultado especificamente com a minha equipe, eu fiquei feliz de ver a performance mesmo dos atletas, cara. Ver o John pessoalmente ali destruindo e levando mais uma vez o campeonato foi muito impressionante. O Canoa mostrando um nível altíssimo também. Vi alguns caras muito renomados também caindo, o que mostra que não basta só você ter teu nome e surfar pra caramba, você tem que a cada bateria ser consistente, achar 2 ondas com tamanho. Ainda tem um pouco de crítica em relação ao tamanho das ondas, é sempre o tamanho que conta muito mais a nota. Às vezes um surf mais mediano, né? Usando uma palavra mais dura, um surf mais medíocre, às vezes ganha notas 6,5, 7 por causa do tamanho da onda, e às vezes um cara que surfa muito mais refinado, com uma técnica muito mais apurada, realiza manobras melhores em ondas um pouco menores e não é ressarcido. Alguns atletas são. Então, assim, eu estou elogiando o julgamento, mas ao mesmo tempo mantenho essas críticas convencionais minhas de que eu acho que as coisas devem ficar mais detalhadas, mais específicas e mais compreensíveis para todo mundo. Boa. Ô, Chalita, queria saber de você, o que te chamou a atenção, assim, mais atenção, foi o que? Foram algumas performances, foi, sei lá, de repente algum resultado de bateria, alguém que, de repente, venceu o nervosismo ali para se classificar, enfim, o que você curtiu nesse Haleiwa Challenge? Com certeza, a primeira coisa que eu posso destacar é a participação do Ryan Kainalo. Eu achei que o Ryan surfou muito bem. O primeiro round que ele passou, ele fez um surf muito maduro, sabe? Com muita consciência. Na segunda fase, ele não se deu muito bem, porque realmente, cara, o mar colou. Ele pegou a prioridade, assim, faltando 5 a 6 minutos, ele pegou a prioridade, faltava pouco para ele. E ele fez a estratégia que eu acredito que tenha sido a certa, mas a onda não veio, senão ele conseguiria passar, com certeza, se viesse a onda da série que estava vindo, ele ia passar aquela bateria, ia se classificar para o dia seguinte, que foi um dia que o mar estava maior, e que eu também acredito que o surf dele cresce com o mar um pouco maior, porque joga muita água, ele tem um tipo de surf que tem uma virada muito poderosa, e ele tem uma finalização em buraqueira, assim, bem forte, assim, bem expressiva.
Então, a participação do Ryan Canalo para mim, foi um dos destaques. Tiveram outros surfistas também que eu achei que surfaram muito bem nas fases preliminares, mas que não avançaram tão longe nesse campeonato, que foi o Alan Cleland. Eu gostei também do Vasco Ribeiro. Gostei também do Gesser, quer dizer, o Gesser foi até bastante, foi acho que até as quartas, né? Acho que foi até as quartas e o Gesser também surfou muito bem. Então, tiveram alguns surfistas que eu achei interessante assistir em termos de... Eu estava achando que eles não iam se destacar tanto e cresceram muito nessa competição em Haleiwa. Bom, a gente teve, como o Robalinho já falou aí, né, o retorno do John, né? Ele não competia desde a etapa do CT lá de Gilead, na Indonésia. Ele chegou na etapa defendendo o título e venceu, né, cara? Inclusive essa bateria que o Jessé perdeu ali, parece que ele foi eliminado pelo John e pelo Michael Rodrigues, né? Que o Michael Rodrigues também passou essa bateria e acabou já garantindo a vaga dele no CT, mas depois ele passou da semi também para a final, enfim, fez final. O que você pode falar da atuação do John, Robalinho? Ele surfou aquilo tudo mesmo ali que a gente viu no vídeo, cara? Cara, isso aí. O John ele tem uma abordagem muito especial em Haleiwa, diferenciado. Em qualquer direita com volume assim, realmente ele tem uma velocidade, cara. E é interessante. No Tour eu tive a chance de ter contato com o equipamento de muitos atletas, e eu sou um curioso em questão de pranchas, adoro, trabalho com isso, vendo prancha também, faz parte do meu dia a dia. Acho importantíssimo o coach saber o máximo possível sobre pranchas e experimentar coisas e ver que tipo de atleta se dá bem com que tipo de shape e com que tipo de shaper também, né? Então, assim, eu peguei essas pranchas desse cara e elas são muito diferentes das pranchas de todos os outros atletas, mas muito diferentes. Assim, até mesmo se você pegar o modelo que é feito para ele, o Ghost, e for comprar na loja, é uma coisa, a prancha dele é outra, totalmente diferente. Mas você fala em que sentido... Ah, tá. É isso aí, a prancha é muito plana, assim, com um pouco dome deck, né? A bordinha alta, mas a prancha não é gorda, não é cheia. Ela parece uma prancha inferior ao tamanho do John. Ela, assim, eu vi uma 6,2, provavelmente foi o número que ele usou. Eu vi o Ross Williams falando, dessa vez eu não fui lá pegar na prancha do cara, né? Deixei ele em paz, mas em alguns momentos, assim, que eu tive a chance de pegar no booth lá, chegar lá e olhar as pranchas de todo mundo, quanto o pessoal está usando de rocker, que tamanho de prancha o pessoal está usando. Eu gosto de sempre ficar de olho e trazer isso para o meu treinamento também, fazer testes com os meus atletas. Os caras estão usando prancha menor, vamos dar uma olhada, ver se funciona para a gente. Tá rolando isso, tá rolando aquilo, mais larga, mais estreita. Os caras que têm a melhor rasgada não alargam muito a prancha, coisas desse tipo. Então, na prancha do John, eu posso dizer que ela é larga, o wide point dela é mais para cima um pouco, a prancha parece uma gota, o shape dela, assim, é um round pin bem pequeno atrás, e a prancha parece que não tem volume suficiente, é impressionante, é quase uma prancha pequena para o tamanho que o John é, apesar de ele ser um cara magro, ele é um cara grande, tem bastante massa muscular também, e eu acho que ele se encontra com esse equipamento porque ele é fisicamente avantajado também, por conta da sua remada que é acima da média, né? Me lembro de algumas ocasiões outros atletas mencionarem isso espontaneamente, como ele é capaz de remar e se deslocar no mar, fazer drops atrasados com muita tranquilidade, inclusive o fato da prancha ser pequena às vezes facilita ele lidar com aquelas monstruosidades de espuma d'água, de volume d'água, né, fazendo duck dives e ficando mais tempo lá embaixo, esperando a onda passar para poder subir. Enfim, todo esse approach dele, toda essa coisa especial que o John tem se demonstra no surf. Quando ele faz uma curva, a curva tem muito drive, muito power, muita velocidade e conecta muito bem com a próxima manobra, seja um tubo, que foi o caso, que ele deu um manobrão na borda e pegou um tubo bom, fez 9,83, a maior nota do campeonato e a maior nota dele. Então, cara, foi especial ver o cara surfar, teve bateria onde ele não achou as melhores ondas, mas conseguiu fabricar os scores, deu aéreo, acho que foi no segundo round dele, se não me engano, o round 32, ele deu um aéreo bom e conseguiu também uma nota importante, conseguiu não depender somente das ondas que estavam vindo para ele. Então foi um cara que mostrou competitividade, fisicamente parece estar muito bem, as manobras estão em altíssimo nível e mais uma vez mereceu vencer. Show de bola. Robalinho não, Chalita. Eu sei que aquela onda também do Ethan Wang ali, acho que você gostou também, né? Acho que não tem quem não tenha gostado, né? Sim. O Ethan Wang, para mim, aquela onda
aquela onda que ele surfou, em qual fase que foi? Na primeira fase? Na segunda fase? Na primeira fase que ele acho que foi a primeira fase dele, Na primeira fase dele, primeira. fase de 64, round de 64. 64. Para mim, cara, foi a melhor onda a onda melhor surfada no campeonato, até superando as do John John. Gostei muito das ondas do John John, com certeza. Eu considero que John John, Kanoa Igarashi e Ethan Ewing foram os 3 surfistas que mostraram que estão, cara, um pouquinho à frente, com todo respeito, tá? Vários outros surfistas de altíssimo nível, como o Mike Alane, mas esses 3 surfistas demonstraram que estão um pouquinho à frente, cara, em nível de surf, assim, de nível de um pouco mais de... Não sei se dizer se é plasticidade, porque também a plasticidade deles é muito legal, mas eu acho que em nível de dificuldade. Talvez o Mike Alane entre nesse hall aí também desses surfistas que estão com um surf um pouco acima, à frente dos outros, né? Então, eu esperava até que o Ethan ia chegar um pouco mais longe. O interessante desse campeonato foi que a gente ia vendo o ranking sendo atualizado, né? Cada bateria que passava, assim, o ranking era atualizado com o tal competidor fora e o outro se aproximando da classificação, né? Foi muito legal esse fator desse campeonato. Uma das coisas que você me perguntou, mas que eu lembrei agora de responder, também foi isso, né? Do final do ano, o último campeonato, aí fica aquela peneira, as coisas, né? O funil, né? Se vai apertando, e no final, acho que no masculino ficou entre os últimos surfistas que tinham chance, era só o Mike Alane e talvez o Kalani Ball, né? Não sei se o Kalani Ball chegou a ter tinha que ganhar o campeonato, era isso, Balinho? Acho que o Kalani Ball se ganhasse o campeonato, mas quando foi chegando na semifinal, acho que ele não tinha mais chance, não. O Imai, no final, era o único que podia realmente avançar até primeiro, segundo lugar e desbancar o Zeke Lau. Então ficou ali havaiano por havaiano, né? Uma coisa assim que... E a moral do Zeke é muito grande, né? Não querendo dizer que essa bateria específica que a gente perdeu em nono nas quartas de final foi definida por causa disso. Não estou querendo colocar isso aqui, não, mas você vê que, assim, quanto mais moral você tem, menos chance você tem de cair, mais chance você tem de subir. Isso aí é uma coisa que você conquista com o tempo, faz parte do esporte. Nem sempre se aplica. Acho que é uma coisa de ondas, né? São trends, assim, tendências. Há uma tendência mais forte hoje, amanhã nem tanto, no outro ano muda. Enfim, as coisas vão, né, se alternando, assim, de acordo com a história que você desenha ao longo da vida. Por isso que eu acho que todo mundo que participa dos eventos de surf, seja treinador, atleta, quem for, tem que entender que é um processo. Acho que o Michael Rodrigues é uma boa demonstração de alguém que entendeu isso. Ele falou isso nas entrevistas dele, ele comentou isso muito claramente. O Ramsey também foi outro cara que também conseguiu botar os pontos, ligar os pontos esse ano, né? O Maxime, eu gosto de citar o Maxime, que é um atleta que eu acho que tecnicamente é bom, mas não tem o melhor estilo, acho que é um pouco repetitivo, mas é um cara que conseguiu em suas baterias ser bem competitivo. Esse ano a gente até perdeu para ele algumas vezes. Você vê que tem atletas que podem estar em nível técnico mais alto ou mais baixo, mas quando você bota na competição, são os atletas que vão encaixar aquelas 2 ondas por bateria com solidez, fazendo o que os juízes querem fazer, entregando o que tem que ser entregue. Queria só fazer uma errata aí, que a onda do Ethan Ewing, na verdade, foi no round 32, o 9,5 que ele tirou, e ele, nessa bateria ele somou 7,77 também. Então, assim, acho que é isso. Assim, o atleta que conseguir realmente juntar todos os requisitos para passar o maior número de baterias ao longo do ano, você vai ver a quantidade de atletas que ficaram do lado de fora, abaixo dos top 10, são atletas que mais uma bateria provavelmente se qualificariam. Né? Às vezes é uma bateria entre a quarta de final e a semifinal que faz uma diferença enorme. Às vezes é a diferença entre ficar em segundo ou primeiro. Às vezes é a diferença de perder no segundo round e não fazer um 17º, que foi o nosso caso, por exemplo. Ou aquela bateria que eu sempre reclamo do US Open, onde o Imai perdeu por 0,06. Ali do nono para o quinto ia ser um salto muito grande. A responsabilidade ia ser muito menor quando chegasse em raleio. Mas é do esporte e você tem que olhar, são os erros cometidos ao longo do ano, as qualidades e defeitos do trabalho e trabalhar em cima delas, que essa é a parte que pode ser controlada, e deixar a parte que não pode ser controlada para quem tem que cuidar dela. Boa. Xalita,
A gente teve aí o retorno do João Chianca, né? Na verdade, ele competiu na primeira metade do CT desse ano e caiu no corte. E a gente tem um retorno do Michael Rodrigues, que já havia participado de 2 temporadas, agora ele vai ter mais uma oportunidade, né? Como é que você viu a participação dos dois, né? O João acabou caindo na segunda fase dele, na terceira do evento, e o Michael Rodrigues foi até a final. Foi o melhor resultado do Michael Rodrigues lá, né? Ele que falava que não se dava bem e tal, acabou que dessa vez foi até a final para não deixar dúvida, né? Para mim, o Michael Rodrigues coroou um ano que foi brilhante para ele, que ele surfou muito bem. Talvez não tenha se dado tão bem nos campeonatos que ele queria se dar, como lá em Manly, mas ele estava surfando muito bem esse ano. Para mim, desde que eu conheço o surf do Michael Rodrigues, para mim esse foi o melhor ano a nível de surf dele, do nível de surf dele, né? Então, esse resultado veio coroar e presentear ele com a classificação, porque ele estava mostrando que estava num nível realmente muito alto de surf. E eu fiquei satisfeito, ele virou a bateria nas quartas de final, se eu não me engano, ele precisava se classificar, ele virou nos segundos finais, né? Conseguiu dar um aéreo lá, O aéreo, na verdade, não foi a onda que virou, né? Foi uma onda anterior que ele tinha pego de 3 manobras intermediárias sólidas, assim. Eu acho que ele conseguiu aplicar esse surf bem sólido. Se ele dependesse do aéreo, o juiz não ia ter dado a virada, mas essa onda foi expressiva. E ele fez um feijão com arroz, cara, em Haleiwa, muito bacana, muito bem feito, encaixadinho, com calma, sem ficar pensando demais. Ele fez o trabalho dele, eu concordo contigo, Chalita. Um excelente ano para o Michael, parabéns para ele. Está faltando um patrocínio para ele, eu acho que ele é um surfista que merecia estar com patrocínio de bico, aliás, a gente pode até falar sobre isso em outro programa, tem muitos surfistas muito bons, sem patrocínio, né, e o circuito ele é pesado financeiramente, né, realmente o circuito custa caro, e tem muitos surfistas aí que poderiam estar com patrocínio e não estão, o caso do Lucas Silveira também, e vários outros gringos e tal. É verdade, e o próprio Ian Gentil, que ainda também está botando do próprio bolso para correr já, e está lá. Eu queria dar um salve, eu queria dar um salve para o Michael Rodrigues, cara, que ele prova uma teoria que eu preconizo também, entendeu, cara? Que é o seguinte, cara, a primeira pessoa a acreditar em você tem que ser você, entendeu? Pega e vai, mete a cara. Vi vários atletas assim amarelando, não vou para essa etapa não, porque eu vou gastar dinheiro, não sei o que lá. Eu entendo, cada um tem seus problemas, mas uma vez que você acredita no teu potencial, primeiro você vai, depois você vai conseguir o patrocínio, você vai conseguir as coisas. Se depender só de estar com tudo certo para ir, muitas vezes as coisas não acontecem. Na maioria das vezes, e principalmente para os brasileiros, a gente sabe que a dureza no Brasil não é assim que vai acontecer. Então, primeiro você bota a cara, investe em você, bota a sua grana, bota seu tempo, se você tiver essa possibilidade, e ele está de parabéns porque ele fez isso e chegou lá. Sim. E quanto ao Chumbinho, cara, eu fiquei muito feliz, cara, graças a Deus, acho que todo mundo ficou feliz que ele voltou, né, para o Tour. Ele que tinha sido cortado, tinha caído, né, no corte do meio do ano, mas que foi um surfista que até esse corte demonstrou que estava com um nível altíssimo, um nível que merecia estar dentro do WCT, entre os melhores na elite do surf. Então, essa missão não foi fácil para ele teve altos e baixos, né? Poderia ter se classificado já aqui em Saquarema, quando ele perdeu para o Medina na semifinal, né? Porque o Medina veio estragar a festa, veio botar água no chope dos surfistas, assim como o Callum Robson fez lá na Austrália, na primeira etapa, e o John fez nessa etapa, né? Então foram 3 surfistas, desculpa, depois a gente fala sobre esse assunto, mas foram 3 surfistas que ganharam etapas, John, Medina e Callum Robson, né? E eles vão deixando o sonho dos outros surfistas para trás. E o Canu ainda foi vice agora também, né? Então, o John poderia ter se classificado, o Chumbinho poderia ter se classificado já em Saquarema, mas perdeu na semifinal pro Gabriel Medina. E ele foi para a Haleiwa, assim, ele precisava ainda de um resultado mínimo, passou umas baterias, não se deu bem, considero que ele não se deu bem tanto no campeonato, surfou muito bem, mas não escolheu as melhores ondas das baterias que ele surfou,
tá? Ele passou pelo nível do surf dele mesmo e não pela escolha de onda, assim, das ondas que tiveram mais potencial para serem dados scores, mas isso foi suficiente para ele segurar o resultado lá em sexto, sétimo lugar. No final das contas, o Michael Rodrigues terminou em oitavo no ranking. O Michael Rodrigues acabou passando ele. Isso. Michael ficou em sexto. Porque foi para a final. Então, quer dizer, ele deve ter ficado muito aliviado, assim como vários brasileiros torcedores deles, né? Assim como eu. Gostei de ver, fiquei feliz que ele se classificou para o ano que vem. Vamos ver se ano que vem ele consegue, né? Não dá tanta, né? Sei lá, não dá tudo. Chance pro azar, né? Não dá exatamente. Conseguir mostrar o surf dele contra os favoritos, né? Do circuito. E o Chumbinho teve um ano bem irregular, na verdade, né, cara? Ele fez uma final, fez uma semifinal, perdeu algumas vezes na primeira fase, outras vezes na segunda fase. Foi muito, cara, irregular, que ano que vem ele consiga manter uma linha, né? Porque é aquela coisa que a gente já falou várias vezes e vou repetir aqui, cara, é difícil esse Challenger, é difícil, cara. Os primeiros rounds que você tem a bateria de 4, duas baterias, 2 rounds com bateria de 4, cara, aquilo ali é difícil, iguala muitos surfistas, cara. Então, até o surfista passar para bateria de 3 e para o homem a homem, cara, fica para alguns surfistas assim, fica, cara, uma missão difícil. E ali você pode ser... No primeiro round, vamos lembrar que o Travis logo, vamos acabar logo, ele lança na água, no primeiro round. Graças a Deus, a Haleiwa foi diferente, altas ondas e tal, mas o que a gente viu ao longo do ano primeiro round, meu irmão, vai aí, cara, se vira aí. Eu queria saber a tua opinião rápida, desculpa cortar o assunto, mas o primeiro dia foi o melhor da etapa, Robalinho? Olha, cara, o último na minha opinião foi o primeiro dia. Para mim, na minha opinião, foi o primeiro dia. Mas vai lá, Robalinho. O primeiro dia foi o melhor. Não, acho que eu fico com o Chalita também. Acho que o primeiro dia foi o melhor, o mais clean, mais perfeito, né? Mais oportunidade para todo mundo. Menos corrente. Menos corrente. O último dia estava bem bump, cara. Estava assim, menor, mais ajustado. Mas as ondas estavam bem bump. Você vê muito erro de cavada. Até os atletas que estavam chegando na casa dos 6, 7 pontos ali, estava difícil de segurar a onda, né? O Imai fez um manobrão lá, ganhou 6 pontos numa manobra só, numa onda da série. E, assim, tava bump. Mas, assim, realmente, Haleiwa é mais bonito do que bom, mais bonito do que fácil. Mas, assim, é o que a gente tem. Acho alucinante ter esse campeonato. Já ouvi boatos que ano que vem pode não ter, isso me deixou bastante preocupado. Eu acho que a gente pode até chegar mais firme nessa informação aí, ver se isso se procede ou não. Mas não seria o indicado, porque realmente é show de surf. A gente precisa que o Challenge Series atinja esse nível de campeonatos, assim, com ondas de mais de qualidade, que selecione melhor os atletas que realmente vão disputar depois o CT. A gente não ficar, né, treinando ali, se classificando no ping-pong e depois jogando tênis. Desculpa, Robalinho, só falar que eu gostei muito disso aí. Haleiwa é mais bonito do que fácil. Cara, eu concordo muito. Com toda a minha experiência de surfista que pega pouquinho, cara, eu penso da mesma forma, cara. É bonito pra caramba, é difícil de surfar bem ali, cara. Bem complicado. Ninguém consegue ver direito na câmera. Lá na praia, presencialmente na praia, você até consegue ver um pouco o fator correnteza que tem em Haleiwa, cara. É muito difícil. Se você der mole, se você estiver esperando onda, se você estiver esperando onde a onda vai quebrar, o pico da onda for quebrar, tá arriscado você passar do pico e ir lá para, cara, se de repente toma até a esquerda na cabeça. Então, é difícil ficar em Haleiwa assim, esperando. Você tem que esperar um pouco no canal. Tem uma marcação lá até que os surfistas conhecem, tá? De um poste, de um coqueiro lá. Você pode ver, desculpa, Chalita, mas só para lembrar e ilustrar o que você está falando, a bateria de oitavas de final do Imai com o Matheus Herdia, os dois ficaram presos lá dentro, numa mata enorme, e os dois ficaram muito deep, só começaram a surfar com 21 minutos de bateria. Só faltavam 9, então, assim, foi bem cruel mesmo, e exatamente por isso que você está falando, pelo que você está falando, assim, a corrente vai te jogando, você não quer pegar uma pequena porque a nota não sai, aí o Liam O'Brien resolveu pegar 2 pequenas, fez 2,5, aí depois o português veio, o Kikas veio e pegou o Frederico Moraes, pegou algumas ondas também, fez um 5 ali, depois, enfim,
quando o Imai desceu a bomba, fez logo um 8 e pouco. E o Matheus acabou nunca chegando realmente no pico, sabe? Não, Foi isso que aconteceu. às vezes você Nunca tem até chegou. que pegar uma onda e ir reto, só para você sair e voltar e entrar de novo pelo canal. E senão você nunca consegue, às vezes lá dentro, você nunca consegue remando chegar aonde você quer estar. Então, Cara, a sensação. Desculpa, Xalita, também te cortei. Cara, a sensação que eu tenho também, a experiência que eu tive lá, é que, assim, apesar da correnteza ser muito forte, ela é meio que você não percebe muito que ela tá te carregando, cara. É estranho isso, né? Porque, sei lá, pegar a experiência de surf aqui na Barra, na Marola, com correnteza. A correnteza é realmente bizarra, é como um rio. E lá talvez seja tão forte, mas aqui eu sinto que eu estou sendo carregado. Lá parece que você não sente quando vem a série. Você já viu que vai ser arrastado, que você não vai conseguir passar. É meio bizarro, né, cara? Então você tem que esperar a sua vez, não é no canal, mas também não pode ser lá dentro do pico. Então você tem que ficar ali esperando quando você vê a série que você rema para dentro para você pegar a sua onda. E também você não pode dar mole de não pegar uma onda quando vem a série, porque senão você já está lá dentro e depois pode ficar sem vir onda e a correnteza te levar um pouco mais para o lado onde você não quer estar. Então, cara, Haleiwa, eu acho que o fato de Haleiwa constar no Tour é porque é uma onda constante que pode quebrar com vários tipos de swell diferentes. Lógico que o swell de oeste ainda é o melhor, é um bom swell, oeste, norte-oeste, né? Mas se tiver um swell de norte, também vai quebrar onda lá. E por isso que Haleiwa está no Tour e quase sempre a gente vê, né, que tem onda lá nos campeonatos. Boa. É isso aí, cara. Vocês... Fala aí. Não, pode falar, para a gente depois entrar Eu queria só dar um salve aqui, puxando já para o feminino, porque achei que as meninas evoluíram muito. O surf apresentado em Haleiwa foi de altíssimo nível, do lado feminino, né? Dá um salve para Sophie McCullough, que realmente chegou na última etapa e venceu, precisava vencer e venceu. Acho que isso aí é uma coisa muito difícil de acontecer, muito difícil de fazer. Né? Até um objetivo do Imai era chegar em primeiro ou segundo, no máximo terceiro, para ter uma chance, e a menina conseguiu fazer isso, acabou superando a Teresa, que também chegou na final. Vou te falar que a Teresa também mostrou um nível competitivo esse ano muito bom. Tecnicamente, eu acho a Sophie superior, tá? Ela é mais power, completa melhor as manobras na junção, tem um carve mais cravado na água do que a Teresa. Acho a Teresa uma grande surfista. Tá surpreendendo, na minha opinião, brigando por vaga. Não que ela não mereça ou que ela não tenha qualidade para isso, mas se você pegar os tops nomes ali, você vai falar, Betty Lou Sakura acabou vencendo o Challenge Series. Realmente não era de se esperar esse nível de resultado dela. Realmente é um material humano ali para ser campeã mundial. A Macy Callaghan, que você não é tão brilhante no surf, mas é muito sólida e não cai da prancha, praticamente não cai da prancha, tem manobras de excelente qualidade. A Molly, que para mim também vai ser uma das meninas que vai disputar título mundial nos próximos anos, tem muita qualidade, ainda é meio soltinha, assim, ainda é um pouquinho, talvez dispersa em alguns momentos, pode ser que talvez seja isso, mas na qualidade de surf é incrível. A Caitlin Simmers, que é assim, diferenciada, parece uma menina que anda de skate sobre a prancha, e também tem um uso da borda muito bom, também pega tubo, tem um estilo próprio, né? E a Sophie, que eu acabei de falar sobre ela, que já tinha um tempo, eu comentei sobre ela, acho que até aqui em algumas passagens nossas, como ela me impressionava. Ela ainda nem estava ameaçando nos rankings, mas eu via, pô, essa menina não cai de uma junção, ela tem uma capacidade de se comprimir na prancha muito boa, ela é muito sólida, ela não amarela quando tem que fazer uma virada de final de bateria. É uma menina especial, realmente eu estou impressionado e achei legal o fato dela ter se classificado, torço por ela aí também, que é uma menina de altíssimo nível. Para as brasileiras, resta assim observar o que está acontecendo no mundo e batalhar duro, trabalhar forte. Você vê várias meninas brasileiras fazendo um bom trabalho no Tour, mas ainda bem longe de disputar as vagas. A Luana ficou em 16º no ranking, acho que é uma menina que, se tiver um ano mais sólido, assim, né, com melhores baterias, principalmente melhor. Eu comparo assim um pouco com o que aconteceu com o Imai, né? Muito talento
mas algumas baterias deram errado e as coisas acabaram não funcionando. A gente vê o trabalho da Sofia Medina muito sólido, com Charles no circuito, ela está melhorando, tem algumas coisas técnicas ali para serem observadas, com certeza eles trabalham muito duro, eu gosto de acompanhar. A Laura Haupt também é uma excelente surfista, né, até acabou na frente da Sofia, acabou em 37º, a Sofia acabou em 40º. E, assim, o time brasileiro está crescendo, isso eu acho que é uma coisa positiva falar das meninas do Brasil. A Anne dos Santos comendo pela beirada aí, conseguindo vagas, está ainda disputando na sua região da Austrália a sua vaga fixa realmente para começar o ano com um planejamento sólido de fazer o Challenge Series. Ela foi pegando vagas aqui e ali, no final fez 5 eventos e conseguiu mostrar seu valor até certo ponto, né? Tem muito ainda a mostrar, mas é uma menina também muito boa. A Summer Macedo também melhorou esse ano, teve um quinto, teve alguns nonos, disputou algumas etapas com um surf mais afiado do que vinha há algum tempo atrás, acho que também está em evolução, mas realmente para top 5, que esse funil é muito apertado, para top 5 ainda está difícil para essas meninas brigarem por essas vagas, vai ter que rolar uma relação aí, um treinamento a mais, bastante tempo de viagens e treinamento com pranchas diferentes, tudo que eles puderem fazer para chegarem nesse nível mais power e mais top dessas top 5 aí que a gente viu. Boa. Eu estava olhando, a gente falou no último programa, se eu não me engano foi no último, que agora o Challenger Series teria também aqueles reclassificados para o próprio Challenger Series do ano que vem, né? No feminino Exato. A gente não vai ter nenhuma já garantida, né, pelo Challenger Series, pelo ranking final, né? Mas no masculino a gente vai ter, né? Tem o Alejo e o Edgar também está dentro, é isso? Edgar também está dentro. O Edgar... Ele terminou em 21º, mas o Canoa terminou na frente dele, não é isso? Isso. Então, provavelmente, ele vai subir nesse ranking, ele vai ser top 20 aí, top 20, né? Para poder pegar essas vagas que são do 11º ao 20º do ranking, que vão ter direito a essa requalificação para o Challenger Series, nada mais justo, né? Eu vi o Alejo na praia ali, no momento que ele viu que ele não tinha mais chance de disputar, ele ficou bastante atento nessa questão, a gente fez uns cálculos juntos e tudo, assim, comentando com ele sobre a condição dele, e ele conseguiu o 19º lugar. Isso é muito importante para a carreira de um atleta que, se tivesse que voltar para a 3ª divisão para disputar a vaga, seria uma coisa assim pesada, difícil de lidar. E logo atrás do Edgar Groja, o Matheus Erdi. Então o Matheus tem logo a primeira vaga, acima de alternate, já seria o Matheus Erdi. Talvez ele consiga também se classificar, entrar em vários challengers, se ele não tivesse classificado pelos regionais, né? Porque ele seria logo o próximo após o Edgar Groja. Boa. Chalita, desculpa, pode falar, Robalinho. É isso aí, só concordei, pode crer, eu acho que o Matheus, assim, só para fazer uma observação, um grande surfista, de muitas lesões esse ano, né, cara? Teve aquele problema na bateria que ele chutou a rabeta para dar um aéreo, a quilha voou. Então, às vezes, é uma bateria que faz uma diferença enorme. Com certeza, essa bateria já jogaria ele para top 20, no mínimo. Então, assim, são exemplos de que como cada detalhe tem que ser observado e cuidado, né? E eu acho que o Matheus tem bastante trabalho a fazer, mas o talento dele é ilimitado, ele pode ser um cara de WCT em breve. Vai ser bacana ver toda essa galera melhorando cada vez mais, né? Você vê o Edgar Groja como já está subindo na carreira internacional dele, né? E é legal de ver o Alejo, apesar de já estar ficando old school, no sentido de que ele já é de uma geração anterior de surfistas do WCT que estão tentando reclassificação, é outro cara que tem muita lenha para queimar ali ainda, vejo muita qualidade nele, e pode, de repente, dar uma modernizada, tentar buscar alguma coisa da nova geração, trazer um pouco mais de variedade no surf dele, mas é um atleta que está ali sempre consistente, sempre treinando, sempre com força, sempre com condições de ganhar baterias. Então, assim, se ele der um flare a mais aí, uma misturadazinha, assim, botar uma pimentinha no surf dele ali, é outro que vai poder chegar cada vez mais forte, usando essa experiência toda dele. Então, o time do Brasil masculino é forte, cara. É questão mesmo de ajustes e uma preparação um pouco mais direcionada para essas etapas aí. Eu acho que os caras vão ter condições de disputar por vaga. Esse ano tivemos 2 brasileiros aí
se reclassificando, né? Acho que vale a pena citar a presença do Samuel lá em Haleiwa. Foi, cara, um surf sensacional. Teve o vacilo ali da prioridade, que não dá para dizer realmente o que aconteceu. Até quero registrar aqui, eu tenho sempre sugestões em relação à parte técnica dos eventos. Queria lembrar essa questão uma coisa que eu comentei na praia. Poderia haver um equipamento capaz de marcar o tempo decorrido da bateria e as prioridades em função desse tempo, gerar um gráficozinho. E aí a gente poderia saber se no momento que o Miguel entrou naquela onda, o Samuel entrou naquela onda, né, no momento que o Samuel entrou naquela onda, ele tinha ou não a prioridade. Né, se ela já tinha sido trocada ou não, se ele estava cometendo um erro ou não, se era passível de punição, de interferência ou não. Esse equipamento eu nunca ouvi ninguém falar sobre ele, né, não existe uma câmera parada com o tempo rolando, filmando essa placa, para poder se afirmar se ele dropou na hora errada ou não, se a informação saiu a tempo ou não, porque às vezes as coisas acontecem tão rápido que até a mudança da informação chegar na placa de prioridade, muitas vezes o atleta já olhou, já tomou a decisão, e essa mudança pode estar sendo feita no meio do caminho. Enfim, se houvesse uma maneira de recorrer a esse equipamento, ou essa filmagem, ou alguma coisa assim, que definisse, não, o cara é praticamente um VAR, né, que trouxesse, porque isso tem acontecido em alguns eventos, às vezes a pessoa olha, ou a pessoa imagina que vai trocar, mas não trocaram, e aí toma uma ação aqui em função do que vivenciou ali no outside. Alguém remou, esse cara remou, então a prioridade é minha, mas aí a placa não foi trocada, você perde, você comete uma interferência. Então, assim, no caso do Samuel ali, tentei conversar com ele, averiguei ali o que aconteceu, e ele me falou isso, que ele olhou, a prioridade era dele, ele foi. Mas depois ficou dito pelo não dito e acabou que ele pagou com uma interferência. Ainda bem que não era alguém disputando vaga, pelo menos. Não, tinha, né? O Gatien estava ainda, ele deu uma sobrevida para ele, né? Sim, deu uma sobrevida no Gatien, é verdade. Mas eu digo, pelo menos não era o Samuel ali que. Mas eu entendo o que você está falando, porque, na verdade, afetou as chances do João, e o Gatien acabou ficando, se não me engano, uma posição na frente do meu atleta também. Então, assim, você vê que são mínimos detalhes ao longo do ano que fazem total diferença, cara. Você tem que arrebentar. O Gatien ficou em 14º. Por isso que tem que encarar o circuito mundial, assim como desde o começo do ano, você tem que encarar como tipo a Copa do Mundo, já que a gente está vivendo a Copa do Mundo agora. Você não pode vacilar, cara. Qualquer vacilo vai contar lá na frente, vai fazer falta, entendeu? Vai fazer falta. Se você acha que você deu um molezinho lá em Snapper Rocks, mas tudo bem, o próximo campeonato eu vou para frente, tudo bem. Cara, mas aquele molezinho que você deu, uma fase que você não passou, ou em vez de ficar em 9º, você ficou em 13º, também faz muita diferença. Então, muita diferença. Tem que encarar o ano como um campeonato, um campeonato de um ano inteiro, né? Então, isso é muito difícil, cara. Tem muitas missões difíceis para esses surfistas, cara, do WQS e do Challenger Series. É isso aí, são 100 atletas disputando 100 vagas, 10 vagas, 100 atletas para 10 vagas, é bem complicado. O Chalita brincou com a Copa do Mundo aí e falou há poucos minutos da bateria de 4, que é muito difícil. Vai perguntar para a Alemanha, já 2 Copas que eles não passam da primeira fase de 4 ali. Bateria de 4 difícil, cara. Isso aí, um salve para o Marrocos, né, que ganhou da Espanha agora. Tem o Ramsey Bukian que arrebentou, primeiro marroquino lá na elite do surf mundial. E a gente tem o Marrocos, se não me engano, pela primeira vez, pelo menos que eu saiba, né? Não sou tão especialista em futebol. Primeira vez, nas quartas. Nas quartas de final. Então, assim, bacana, palmas para o Marrocos aí que estão arrebentando. Chalita, para a gente finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. Dos 10 que subiram, 5 foram surfistas que começaram o CT 2022. O Liam O'Brien, ele não chegou a competir porque ele se machucou e tal, mas, enfim, ele estava dentro e conseguiu se reclassificar, 5 deles. Sim. O Michael Rodrigues voltou, mas ele não participou do CT desse ano, né? Foi de alguns anos atrás. E a gente tem aí outros 4, né? O que isso, de repente, diz para você, cara? Que realmente os caras que conseguem entrar lá, eles têm a tendência de conseguirem se manter com mais facilidade, eles estão com o nível realmente acima, estão mais ligados na competição, mais on fire. Cara, com certeza essa segunda opção que você falou é uma das razões. Eles estão com surf acima do nível de outros surfistas.
né? Não só em termos técnicos, mas em termos psicológicos, que é muito importante. E isso faz uma diferença. O cara, quando ele entra na bateria, tendo uma autoestima um pouco mais elevada, faz uma grande diferença para esses surfistas. Então, com certeza, o nível do surf desses... a gente estava falando aí, deixa eu pegar aqui no ranking, Léo Fioravante, pô, o nível de surf dele realmente está acima também dos outros surfistas do Challenger. Esse ano ele demonstrou, assim como eu falei do Michael Rodrigues, para mim foi o melhor ano da vida do Leonardo Fioravante em termos de nível de surf. Eu acho que ele estava com um surf muito bom, muito afiado, e além do mais, a cabeça dele também estava bem posicionada, bem centrada. Eu acho que senti ele um surfista muito focado, né, sem dar chance para nenhuma besteira, sem ficar de brincadeira. Então, eu achei que ele realmente se sobressaiu. O Ryan Callinan tem um nível de surf também de WCT, a gente sabe disso, ele tem já experiência no circuito também, o que conta muito. O João Chianca, cara... Né? Perdão, seguindo ali, já segui para o Rio, né? Que o Rio ganhou 2 etapas, mas não conseguiu outros resultados. Assim, o circuito bem difícil, né, cara? Eu queria confirmar contigo essa informação do Léo aí. O Léo realmente foi o melhor competidor. O cara entra na água, ele acha 2 ondas e entrega o que tem que ser entregue. De novo, eu digo, não é meu surfista favorito, não é um dos favoritos em termos de performance, mas, cara, como um competidor é onde eu quero estar com meus atletas. Só mais um dado, Chalita, que foi interessante, assim, que 5 se reclassificaram no mesmo ano e o circuito de 7 etapas do Challenger Series, 3 vitórias foram de atletas do CT, cara, que já fazem parte da elite, né? É interessante que as vitórias do John, do Medina e do Callum Robson, eles ganharam nos seus países, né? Não podemos dizer que é nos seus locais, mas nos seus países, porque o Medina não é do Rio, mas ele ganhou no Rio. Então, e eles tiveram uma etapa só, ganharam, né? Eles ficaram em 23º do ranking. Então, esses 3 surfistas ficaram em 23º no ranking do Challenger Series com apenas uma etapa. Isso foi interessante. Agora, outra coisa interessante é que temos 4 surfistas novos no ranking. 4 surfistas novos que vão entrar para o WCT do ano que vem, nesse ranking do Challenger Series. Então, são eles: Ian Gentil, o Ramsey, o Maxime e o Rio Aida. Lógico que temos que dar crédito, né, aos países novatos na elite, representados pelo Ramsey, que seria o Marrocos, e a Indonésia, com seu representante Rio Aida. Então, isso é muito legal, né, de termos na elite 2 países que podem estar começando, engateando naquele processo que o Brasil, né, que a gente lembra do Brasil há muitos anos atrás, né, começando com os surfistas no circuito. Pode ser que eles comecem a ter mais surfistas se destacando também nas etapas do QS, Challenger Series e futuramente, né, quem sabe, no CT. Eu acho que a missão para o Marrocos é muito mais difícil, né, do que os indonésios e os peruanos, né, que são, para mim, são essas 2 outras nações que estão assim surgindo forte no cenário mundial. Ô, Chalita, a gente teve esses classificados aí, teve um time ali de caras que tentaram voltar, como Morgan, enfim. Quem você acha que, de repente, mereceria estar dentro, ou quem que você gostaria de ver dentro do CT, que ficou ali perto? Cara, com certeza, no masculino, não é porque o Robalinho é treinador dele, não é porque a gente é amigo do treinador dele, não. Parece até que né, que a gente quer puxar a sardinha para o Robalinho, mas não é, cara. Mas o Michael DeVolt, realmente, ele é fora de série. Ele deveria ter se reclassificado, deveria estar fazendo parte dessa elite, com certeza. O outro que eu acho que tinha que estar, que faz parte, assim, que seria um destaque no circuito mundial, seria o Lucas Silveira. Eu torço bastante para o Lucas Silveira se classificar. Eu acho que ele é um surfista, tem demonstrado assim, uma superação em termos de técnica, está cada vez melhor em vários tipos de onda, em onda maior, em onda menor, em direita, esquerda. Estou gostando muito do Lucas Silveira, eu acho que ele podia estar fazendo parte da elite. E outro que eu gosto também, cara, que eu não sei se vocês concordam, mas eu gosto muito dele, que é o Cauli Vasti, o tahitiano. Se eu pudesse, eu convidava ele para todas as etapas, assim. Eu acho ele um surfista muito bom
e gostaria de vê-lo no circuito. E no feminino, a Alyssa Spencer, que ganhou o Challenger aqui em Saquarema. Eu gosto da Alyssa Spencer, eu queria ver ela eu acho que é questão de tempo, de ver ela na elite do surf mundial também. Eu acho interessante essa lista que você colocou, agradeço aí os elogios ao Imai, realmente a gente observa isso lá, os atletas falam a mesma coisa. Eu acho que as coisas estão caminhando para... a gente dá sempre o exemplo do Ethan Ewing, que foi um cara que teve dificuldade, classificou, reclassificou, e aí hoje em dia ele é top 5. Acho que a gente chega lá uma hora, o trabalho está sendo feito, né? Queria só destacar aqui que no feminino eu não tiraria a Kira Pinkerton dessa lista aí de meninas, porque uma coisa é você pensar no que o atleta fez no Challenge Series e outra coisa é você pensar no que o atleta pode fazer no CT. Então, assim, quando eu vejo essas duas coisas, o Cauli, por exemplo, no Challenge Series ele não é tão brilhante, mas se você pegar esse cara e botá-lo direto, colocá-lo direto no CT, com certeza ele vai fazer barulho, com certeza ele vai mostrar a qualidade dele de riff break, de tubo, de manobra grande, de tudo que ele é capaz de fazer. Então, assim, tem alguns atletas que, por esse motivo, a gente quer vê-los lá, né? O Cauli venceu as 2 últimas triagens de Tiahupo, né? É isso aí. Então, assim, tem atletas que têm essa qualidade já. A Kira, eu tenho certeza que se você botar ela em pipe, ela vai pegar uns tubões, se você botar ela em sunset, ela vai dar uns rasgadões. Então, a questão da Kira é mais uns ajustes psicológicos, emocionais, porque o atleta não é só o surf que ele apresenta, ele é muito mais do que isso, é um ser, como a gente já falou aqui, biopsicossocial, ele é um ser que tem várias influências, várias coisas, mas ela é uma menina que tecnicamente é muito boa e tem equipamento muito bom, então tem meio caminho andado. Se o outro meio caminho andar junto, ela pode passar a disputar a vaga aí e ser uma menina, cara, mas não adianta impressionar o mundo aí. Não adianta o cara, se o cara não passar pelo WQS ou Challenger Series, cara, ele não treina a mente dele, ele não treina a capacidade dele mental de frustrações, de emoções, cara, é muito difícil, cara, você lidar... É um treino, é uma preparação. Você precisa passar por essa fase, não exatamente pela técnica que você tem, mas você tem que preparar sua mente, cara, para as frustrações e para as vitórias, lógico, né? Muito mais para a vitória, mas você tem que saber lidar com as frustrações e com vários fatores psicológicos, incluindo você surfar com um surfista que você acredita que estão um pouco acima de você, que são melhores que você. Isso é tudo difícil, cara. É isso aí. Boa. Agora, para finalizar, a última coisa que eu quero de vocês, cara, eu vou falar de uma percepção minha e quero ver se vocês tiveram essa mesma percepção. A gente vive o surf, assim, intensamente, a gente acompanha, assim, consome muito do esporte, né? As competições, lógico, estão dentro, mas a sensação que eu tive é que com o fim antecipado do CT, antigamente terminava em dezembro, dessa vez terminou bem antes, cara, o interesse pelas competições diminuiu muito, cara. Foi essa a sensação que eu tive. Eu senti que o interesse pelas etapas do Challenger Series depois do final do CT, elas tiveram bem menos, sei lá, interesse do público do que, de repente, as etapas do CS que rolaram junto com o CT, durante o prazo ali que o CT ainda estava vivo. Vocês tiveram essa percepção? Vocês, de repente, pensam dessa forma? Eu não tive essa percepção que você teve, porque eu não perdi em nenhum minuto o interesse pelo surf. Eu adorei até o fato da gente se concentrar nos campeonatos do Challenger Series. Eu gostei disso. Na minha opinião, eu não achei que teve uma perda de interesse no surf competição. Mas eu achei muito interessante você falar isso, porque a partir de agora eu vou prestar atenção nisso. Eu acho, Xarita e Matias, eu acho que eu ainda prefiro o circuito. Em geral, eu sou progressista, mas no formato do circuito eu sou conservador, vamos dizer assim. Eu prefiro como era. Eu prefiro ver algumas etapas regionais de 1.000, 3.000, até 5.000, e de repente 1 ou 2 de 10.000 por cada região, e os atletas viajando só o necessário, montando o seu próprio circuito ao longo do ano, e de acordo com isso, estabelecendo o que é melhor para as suas carreiras, de acordo com as suas características pessoais como surfistas profissionais. É assim que eu enxergo. Essa coisa do corte, eu acho abominável ainda, vou continuar a achar. A WSL Finals,
em Trash Tours não define muito claramente quem é o melhor surfista, ainda mais nas condições que a gente teve esse ano. Ano passado ainda foi melhor, mas esse ano foi o mar morrendo, aquela coisa meio sem graça. A gente viu a Carissa perdendo o título de uma maneira injusta, até vacilou, tudo bem, não competiu bem, não conseguiu entrar nas ondas certas e tal. Tem a parte de culpa dela, claro, mas o formato não favorece. E esse Challenger Series rolando só após o final do corte e, além disso, várias etapas conflitando o Challenger Series com regionais. Enfim, tá uma bagunça, na minha opinião. Eu baixo nível, não gosto, prefiro ver o circuito como ele era antigamente. Acho que é melhor para o status e a carreira de todos os atletas. Eu conheço vários atletas que não conseguiram ficar de top 20 agora, que vão cair para uma terceira divisão, onde você tem 2 ou 3 etapas de 1000, e esse vai ser o seu ano, que é o caso dos havaianos. O Brasil está melhor de competições agora, a América do Norte melhorou um pouco, eu sei que na Austrália está havendo um número razoável de competições, com uma pontuação razoável, premiação razoável, mas se você conversar com qualquer dirigente do esporte, você vai ver que 15 anos atrás a gente estava à frente do que a gente está agora, e eu acho que isso é andar para trás. Mas se justificarem todos os números, que melhorou para caramba, que o esporte agora é lucrativo, que as coisas estão funcionando e que isso vai refletir para as carreiras dos atletas, beleza, a gente faz o sacrifício. Até agora eu não vi nada, então quando me mostrarem alguma coisa sobre 2023, que há promessas de melhora, aí a gente rediscute o assunto. Por mim, por enquanto, tá mal. Pois é, a WSL geralmente ela fez isso esse ano, fez isso no ano passado também, após a etapa lá do Finals, eles emitiram um release e tal, em português também, né, aqui pela WSL Brasil, comemorando números, recorde e tal, e mais não sei o quê. Mas, cara, os números meio frios, que na minha opinião não quer dizer nada, entendeu? Uma competição que dura, sei lá, 10 horas na praia, 8 horas na praia, se o cara entra e fica 1 minuto, conta uma visualização. Acho que tem isso também. Então, assim, a gente, supondo, a gente está no Surf TV aqui, eu tenho toda uma análise, a gente está fazendo um programa que deve dar aqui perto de 1 hora. Eu vou saber mais ou menos qual é a média que o pessoal está atingindo, entendeu? Aí, pô, se 1 hora o cara viu 5 minutos, acho que a gente não conseguiu agradar quem estava assistindo, né? Então, assim, acho que falar número por número, cara, de repente um montão não quer dizer muita coisa. Mas, enfim, vamos em frente. Parece não, ano que vem é o último ano do contrato aí para esse Finals. A gente depois aí vai ter alguma novidade. Não sei se vai ser a renovação ou se a gente vai ter mais uma invenção aí da WSL e a gente só tem a esperar que seja boa, né? Então é isso, vamos em frente. Galera, obrigado por mais esse papo, sempre muito rico trocar essa ideia com vocês. Eu aprendo bastante, me divirto também, aprendo também. Obrigado, Chalita, obrigado, Robalinho. Um abraço. Eu que agradeço. Valeu, galera. Boa noite aí. E Feliz Natal, se a gente não fizer outro programa. Vamos tentar se encontrar aí. Então é isso. Então, valeu, galera. Valeu, Robalinho. Valeu, Chalita. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, um abraço.